filha de Antônio Carlos, Maria Idalina, meus pais queridos. Tenho 2 irmãos, tenho um irmão mais velho, uma irmã mais nova, é o Carlos, e a Daniela. E uma família muito musical, né? Graças a Deus, todo mundo sempre gostou muito de música. Eu nasci num meio, assim, que me favoreceu bastante esse amor pela música, né? E o desejo de cantar, de fazer algo nesse sentido também. Então, bom, eu vou até falar um pouquinho da história de conversão da minha mãe, porque isso tem muito a ver com tudo que eu faço hoje, né? Fale. Quem me conhece até já deve ter ouvido essa história, mas para quem não conhece, eu vou contar. Então, eu nasci numa família católica de berço, graças a Deus. Mas a minha mãe, na época que eu nasci, ela era uma católica mais ou menos, uma católica mais light, assim. Ia pra missa, mas não tinha tanto fervor, enfim. Então, às vezes fazia algumas certas misturas, né? E elas participavam de espiritismo, tanto ela quanto minha avó, ao mesmo tempo que eram católicas também. E daí chegou um momento que minha mãe conheceu o grupo de oração através da minha avó. E esse contato com o grupo de oração e com a renovação carismática católica, em 1986, quando eu tinha 7 meses de vida, foi que deu a guinada na vida espiritual da minha família. Foi o que fez com que elas mudassem de vida. Então, primeiro minha avó foi no grupo de oração, ficou um dia lá, participou e aquele grupo mexeu com o coração dela, sabe? De um jeito, ela fez uma experiência com Jesus. Era um grupo muito simples, não eram os grupos como hoje, né? Que tem o Ministério de Música lá na frente, o povo. Não, era uma rodinha, assim, de senhoras, imagina, nos anos 80, né? Uma rodinha de senhoras juntas ali, cantando, rezando, deixando os carismas fluírem, tinha a partilha da palavra. Era algo muito simples, mas Deus agiu naquele simples de tal forma que a minha avó voltou muito inflamada do Espírito Santo para casa. E ela ficava andando de um lado para o outro e cantando as músicas que ela tinha ouvido. Uma delas é a Não pode ser triste, coração que ama Cristo. Não pode ser triste, coração que ama Deus. E minha mãe morava no mesmo quintal na época e minha mãe achou estranho. Olhou minha avó cantando para um lado, feliz e tal. E minha mãe ficou só observando. E minha avó, por isso eu canto, canto aleluia. Minha mãe, nossa, mas que alegria é essa, mãe? Eu também quero sentir essa alegria. O que que aconteceu, né? E minha avó, nossa, é um grupo de oração que eu participei, né? E convidou minha mãe para que ela fosse no grupo. Daí na outra semana minha mãe foi para esse grupo de oração e também fez uma experiência ali com o Espírito Santo, fez experiência com Deus e que mudou a vida dela, mudou todo o curso da vida dela, daquilo que elas estavam fazendo até então. E daí elas foram percebendo, o próprio Espírito Santo foi mostrando o que tinha que ser abandonado, o que tinha que ser deixado para trás. Então, as misturebas aí com o espiritismo, ó, não dá para ser católico e ser espírita ao mesmo tempo. Elas foram percebendo que, opa, é diferente, entende? A nossa caminhada com Deus tem que ser algo muito sério. E ali foi essa guinada. E eu tinha 7 meses de vida, eu era bebezinha. Minha mãe só tinha até então o meu irmão e eu. E daí, minha mãe começou a participar ativamente desse grupo de oração, minha avó também. E minha mãe, depois, com o tempo, começou a cantar nesse grupo de oração. Então, eu cresci vendo minha mãe cantando neste grupo toda semana, né? E eu chegava em casa, eu ficava observando minha mãe cantando no grupo. Aí eu chegava em casa e queria ficar imitando ela. Pegava escova de cabelo lá pra fingir que era meu microfone, a vassoura no meu pedestal, o rodo. E ficava lá fazendo caras e bocas pra imaginar que eu era minha mãe ali cantando. Né? Mas assim, não imaginei que realmente eu seria uma cantora um dia. Eu cantava de tanto que eu via ela cantando. Aí quando eu tinha festas familiares, né, com os meus tios, na casa dos meus avós, todo mundo sempre se reunia para cantar. Cantava muita música sertaneja, né? Bilionários é Rico, era de tudo assim, né? E eu cresci vendo todo mundo cantando, muito, muito contato com a música, né? Meu pai também sempre gostou muito de música, então logo cedo sempre estava tocando música sertaneja em casa, ou o Padre Zezinho, que ele gostava muito também. Então cresci sempre ouvindo isso. Aí depois, quando eu já estava com uns 8 anos, minha mãe quis que eu começasse a cantar no grupo de oração com ela. Mas um pessoal que estava junto barrou, falou: ah, não, mas ela tem voz de criança ainda e tal. E deixaram meio de lado. E eu fiquei na minha. Falei: ah, acho que não é para ser, né? E daí em casa, de tanto que eu gostava de cantar, eu pegava umas fitas cassete. O pessoal de hoje em dia não vai saber o que é, né, gente? Mas, enfim, eu pegava as fitas cassete e gravava eu cantando ali pra ver como que tinha ficado. E quando eu ouvia, daí eu levava aquele choque. Eu falava, peraí, mas minha voz é desse jeito aqui que eu tô ouvindo. E eu falei, caramba, meu Deus, eu acho que eu não canto bem, não, minha voz é estranha. E isso é um fenômeno que acontece. Ninguém gosta muito de se ouvir, né? Pode ver que quando a gente grava áudios no WhatsApp, dificilmente quando a gente vai ouvir, a gente se reconhece. A gente fala, nossa, caramba, minha voz é assim. Todo mundo estranha um pouco, isso é um fenômeno mesmo. E daí eu fiquei com aquela impressão, falei, nossa, minha voz é desse jeito, então acho que não é legal, não, né? E daí depois passou o tempo, minha mãe abriu um grupo de oração numa outra comunidade próxima da nossa casa, que ainda não tinha. E ela tinha que fazer tudo nesse grupo. Ela tinha que acolher as pessoas na porta, ela tinha que pregar, tinha que cantar. E eu cuidava das crianças nesse grupo, esse grupo nascente, né?
E minha mãe falando pra mim toda hora: "Fátima, você tem que começar a cantar pra me ajudar, porque tá difícil, é muita coisa". "Ai, não, mãe, mas minha voz é feia, porque eu gravei minha voz lá nas fitas e eu achei muito estranho". "Não, mas você canta". Eu: "Não, não". E eu sempre dizendo que não, 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 não vou, imagina. Aí surgiu um convite pra minha mãe, pra ela cantar no encontro de catequistas que ia ter na nossa paróquia. E daí ela falou: "Olha, eu não posso ir, mas minha filha vai". Foi meio livre espontânea pressão, né. E eu: "Mãe, misericórdia, eu nunca cantei assim na frente do povo e tal". Ela: você vai ensaiar as músicas, você vai cantar". Eu: "Ai, meu Deus, socorro, Jesus". Aí cantei, né, de costas para o catequista, morrendo de vergonha. E chegou ao final, eles vieram me incentivar, sabe, eles falaram: "Nossa, como você canta bem, parabéns". Eu tinha 12 anos já, né, 1998. E: "Nossa, parabéns". Uma delas falou: "Filha da mãe", porque como minha mãe que Tua cantava, mãe, ela teu era, né, filho. minha mãe é referência lá. E daí eu falei, sabe, eu voltei me questionando, falei: "Jesus, mas será que eu canto bem mesmo? Será que minha voz é boa mesmo?". Eu fiquei muito assim, mas daí eu falei: "Ah, já que as pessoas estão incentivando", e minha mãe estava, assim, pedindo tanto que eu começasse a cantar no grupo, falei: "Ah, então tá bom, vou começar a ajudar, vamos ver o que que vai dar", né, tipo assim. E comecei a cantar e sempre os retornos eram muito positivos, sabe, as pessoas falando: "Olha, parabéns, canta bem". Eu: "Ah, tá bom". Eu mesmo não conseguia acreditar muito nisso, por causa das minhas gravações, das minhas fitas, né. Mas eu pensei: "Ah, se algum dia eu puder fazer aula de canto, pode ser que eu melhore, né, fique, né", enfim, na minha visão ali. E daí eu comecei a fazer aula de canto com 14 anos, com o Juninho Cassimiro, inclusive, que é Oh, um super cantor, né, meu amigo, meu compadre. E comecei ali com os meus 14 anos a fazer aula de canto, e na época, assim, minha família estava muito apertada financeiramente, né. E minha mãe falou pra mim: "Olha, aproveita muito essa aula, porque tá difícil pra pagar". Eu: "Tá bom, mãezinha, tá bom". Aí cada semana eu procurava chegar melhor do que na anterior. Eu falava: "Não, eu tenho que chegar melhor". Eu ficava pensando nisso: "Eu tenho que fazer valer esse dinheiro que minha mãe tá pagando". Então, sabe, eu ficava sempre tentando fazer melhor, sempre tentando fazer melhor. E cada semana realmente eu estava desenvolvendo, né, e o Juninho ia acompanhando isso, ele sempre me incentivando muito também, me indicando. Ó, o pessoal chamava para um retiro, né. E ele: "Ó, eu não posso ir, mas daí a Fátima vai", ou então a Fátima vai comigo cantar, tudo. E eu fui percebendo mesmo um chamado de Deus, né, e muitas coisas foram acontecendo nesse meio tempo, foi muita graça mesmo de Deus que eu fui vendo a mão dele me movendo.